O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 135. Capítulo 135. Uma eficiência de defesa de 200%? A eficiência de defesa da formação tartaruga disparou para um nível insano. Anteriormente, a eficiência defensiva da formação Warrior da seleção Mal variava de 125 a 140%. Quando comparada com as seleções nacionais de primeira linha, cujos números básicos giram em torno de 160 a 180%, é uma taxa incrivelmente baixa. Na realidade, mesmo o recorde mais alto da seleção coreana, de 140%, foi alcançado em condições perfeitas, e isso também apenas ocasionalmente durante os treinos. Normalmente era considerado em torno de 130%. 200% é a eficiência máxima do jogo para a formação tartaruga. Golpe. O técnico No Young-jun deu um tapa na própria bochecha, incrédulo. Faça isso novamente. Vamos ver de novo. Poderia ter havido um erro? Como a eficiência poderia aumentar tão significativamente só porque um jogador foi substituído? Mas então, ainda é 200%. Uau! Essa eficiência só é alcançada pela seleção do Zewa. Isso é pra valer? Sério? Isso é real? A alegria encheu o rosto do treinador No Young-jun. Mesmo que a eficiência da defesa fosse a mesma, os 200% da equipe do Zewa e os 200% da equipe coreana ainda difeririam em qualidade. No entanto, dado o estado atual da nossa equipe, conseguir isso é uma grande conquista. A seleção coreana, que anteriormente não conseguia resistir aos ataques inimigos, agora tinha uma oportunidade de lutar com esta nova eficiência, permitindo que os seus escudos funcionassem adequadamente. É 200%. Na verdade, é 200%. Diretor. Isso é possível? Só porque um jogador mudou? Pessoal, venha e veja por si mesmo. Testemunhe com seus próprios olhos. O técnico No Young-jun gritou com entusiasmo para os Warriors no jogo treino. Os guerreiros que formaram a formação tartaruga desconectaram-se com olhares perplexos. Depois de verificar o replay, todos olharam para Seong-ji-han com admiração. Uau, o que aconteceu? É realmente 200%? No entanto, ao receber tais olhares, Seong-ji-han inclinou a cabeça confuso. Não estavam todos começando com 200%? Na versão futura do jogo Battle.net, mesmo as nações mais fracas alcançaram a eficiência máxima. O espanto por ter alcançado o max de 200% era incompreensível para ele. Seong-ji-han, você tem certeza de que é a primeira vez que segura um escudo? Sim. Cara, você é realmente um personagem trapaceiro. Estou feliz que você seja coreano. Os dois jogadores pareciam ainda mais amigáveis do que antes. Não apenas eles, mas outros guerreiros também começaram a se reunir, tentando conversar com Seong-ji-han. Ele está em outro nível, como o rei da espada. Precisamos estabelecer um relacionamento com ele de alguma forma. Ele parece menos espinhoso do que o esperado. Sendo os melhores jogadores do seu país, eles rapidamente reconheceram o calibre de Seong-ji-han. Ele estava no nível do rei da espada. Ou talvez até superando isso. Seong-ji-han, sou fã de suas transmissões há muito tempo. Uau, é realmente incrível. Como você alcançou 200%? Cercados pelos guerreiros, eles tentaram ansiosamente construir um relacionamento com ele. Tudo bem, pessoal, vamos continuar com o treinamento. Aplaudir, aplaudir. O técnico No Young-jun bateu palmas, sinalizando a retomada dos treinos. Bem, não posso fazer nada. Vamos cumprimentá-lo adequadamente durante a festa de boas-vindas. Lamentavelmente, os Warriors da seleção nacional não tiveram escolha senão retornar às suas posições originais. Sang-ji-han. Sim. Percebi anteriormente que, além da posição de guerreiro, você pode jogar em vários slots. Você também não é proficiente em arco e flecha e magia, não é? Vamos manter nossa conversa informal. Certo? Mais cedo notei que você também pode participar de outras vagas de posição. Sim, posso usar todas as 4 classes. Embora Seong-ji-han tenha investido todos os seus pontos de habilidade na classe guerreiro através do sistema All for One, as outras 3 classes permaneceram. Tudo foi para momentos como este. Ao subir de nível sozinho, ele não precisava das outras classes. Mas elas poderiam ser estrategicamente úteis em partidas de nível representativo nacional. E o treinador No Young-jun percebeu isso imediatamente. Então, você está dizendo que pode desempenhar um papel adequado para cada uma dessas classes? Não, apenas o guerreiro. Mesmo assim, dependendo do mapa, podemos posicionar você em um slot relativamente menos importante, certo? No mapa Southgate atual, o guerreiro é o mais importante, sendo o papel do arqueiro o menos significativo. Assim, colocar Seong-ji-han na posição de arqueiro como guerreiro adicionaria efetivamente mais uma pessoa ao limite de 30 jogadores. O técnico No Young-jun experimentou de várias maneiras. Quando você está em outra posição, a eficiência da formação tartaruga é de 185%. Então, é uma questão de sacrificarmos essa diferença de 15% ou adicionarmos mais um guerreiro. Teremos que praticar mais para decidir o que é melhor.
No Young-jun olhou com carinho para a representação digital de Seong Ji-han, um jogador insano que, mesmo quando posicionado como arqueiro segurando um escudo, sozinho aumentou a eficiência da formação tartaruga em 50%. Talvez eu mantenha minha posição como treinador. Até alguns anos atrás, No Young-jun era aclamado como um treinador magistral. Mas desde que o Rei da Espada foi transferido para o Japão e a Coreia não conseguiu garantir uma única vitória, ele enfrentou críticas, muitos alegando que ele havia seguido o exemplo do Rei da Espada. A maioria esperava que ele não duraria em sua posição até este ano. Nunca imaginei que tal dádiva de Deus cairia do céu. Determinado a capitalizar o coringa chamado Seong Ji-han, o técnico No Young-jun decidiu convocar adversários. No jogo de treino onde ocorreu a batalha simulada, as partidas representativas nacionais reais foram substituídas por ondas monstruosas. Nós aguentamos até a 14ª onda. Uau, a 10ª onda não foi nosso limite da última vez? Sim, com o aumento da eficiência da formação de tartarugas e o buff da bandeira da Fênix de Seong Ji-han, há definitivamente um aumento de força notável. Ouvindo a análise entusiástica, o treinador No Young-jun concordou com a cabeça. O impacto significativo ficou evidente quando Seong Ji-han ativou o buff de sua bandeira da Fênix pouco antes das ondas começarem. Nesse ritmo, podemos até igualar a Rússia. A adição de apenas um jogador pareceu uma onda de poder. E quem sentiu isso mais do que a comissão técnica, foram os jogadores que realmente participaram da partida. Uau! Seriamente. Mesmo depois que a formação tartaruga quebrou, Seong Ji-han aguentou sozinho. Se os monstros não tivessem entrado, poderíamos ter resistido à próxima onda. Exatamente, porque o jogo acabou só porque a cabeça de um monstro entrou. O julgamento é estranho. A partir da 11ª onda, quando os Warriors começaram a cair, Seong Ji-han manteve-se firme. Parecia que ele poderia ter aguentado sozinho até a próxima onda se não fosse pelos critérios finais do jogo. Ele é louco. Já era hora de termos algum respeito. A atmosfera de treinamento foi repleta de calor e camaradagem. Desde a transferência do Rei da Espada e a incapacidade da seleção nacional de garantir uma vitória, os resultados dos treinos de hoje foram um farol de esperança. Tudo bem, vamos encerrar a prática de hoje. Assim, o primeiro treino com a adição de Seong Ji-han foi concluído com grande sucesso. Clique, clique. Na coletiva de imprensa da seleção nacional, reuniram-se mais jornalistas do que o normal. Como você pode ver, nossa primeira sessão de treinamento foi um grande sucesso. Uma 14ª onda, apenas adicionando Seong Ji-han, você superou o recorde anterior em 4 ondas. O jornalista entrevistador pareceu ter dificuldade de compreender, inclinando a cabeça. É mesmo possível? Seong Ji-han é forte, mas é apenas um jogador. A 14ª onda não é semelhante ao recorde da China? Isso mesmo, acredito que o recorde da Rússia é a 13ª onda. O Rei da Espada do Japão conseguiu subir até a 18ª onda sozinho. Esse cara está fora de série. Os jornalistas, ao discutirem registros de outros países, não conseguiram esconder o seu espanto. Como poderia a seleção coreana, que lutou para chegar até mesmo à 10ª onda, agora ficar lado a lado com o recorde da China apenas trocando um jogador? Eu gostaria que pudéssemos divulgar a filmagem do jogo de treino, hahaha. Então, podemos esperar uma vitória na próxima partida contra a Rússia? O técnico No Young-jun então olhou para Seong Ji-han, que estava sentado ao lado dele. Sim, esse cara aqui fará tudo por nós. Oh! O técnico No Young-jun elogiou com entusiasmo a jogabilidade de Seong Ji-han, expressando que ele se integrou bem com a equipe. Sang Ji-han, o técnico No Young-jun raramente faz elogios tão altos. Então as expectativas para você são imensas. Qual é a sua mentalidade para o próximo jogo contra a Rússia? Seong Ji-han, olhando para o jornalista com quem acabara de falar, perguntou. Você mencionou que os guerreiros russos alcançaram a 13ª onda, certo? Sim. Então será uma vitória fácil. Poderíamos ter ido para a 15ª onda se não fosse pelo pescoço daquele demônio caindo para dentro. Dizendo isso, Seong Ji-han ergueu 3 dedos. Se as habilidades da Rússia estiverem nesse nível, venceremos por 3-0. 3-0? Sim. Equipe Rússia. Embora a Rússia Ocidental fosse considerada mais potente que o leste ainda tinha uma força considerável. Com a China e o Japão dominando o nordeste da Ásia, e a Rússia posicionada logo abaixo deles, seguida por Taiwan e Coreia, a seleção da Rússia Oriental foi reconhecida por ter coragem suficiente para ser categorizada como uma equipe forte em outras ligas regionais. Mas para Seong Ji-han declarar uma vitória de 3-0 sobre tal time. Uau, eu tenho que incluir esta declaração. Clássico Seong Ji-han, chamando muita atenção. Os jornalistas publicaram imediatamente artigos apresentando a declaração ousada de Seong Ji-han. Logo depois, uma foto de Seong Ji-han segurando 3 dedos se tornou a imagem principal nos portais. 3-0? Contra a Rússia. É verdade que a Coreia atingiu a 14ª onda? Eles precisam liberar a filmagem do treino? Haha. Por que deveriam? Basta acreditar. Por favor,
Espero que ganhemos 3-0, até 3-2 está bom. Será que finalmente conseguiremos uma vitória? Nem é Taiwan. A Rússia é simplesmente ridícula. Só porque Seong Ji-han entrou, de repente, isso não faz sentido, haha. Sim, tio, é possível porque é Seong Ji-han, tio. A resposta do público explodiu instantaneamente. As atenções já estavam voltadas para o jogo de estreia de Seong Ji-han pelo time. A notícia da recuperação da 14ª onda, combinada com a ousada declaração de 3-0 de Seong Ji-han contra a Rússia, seria uma sensação. Uau! As reações são explosivas. É a primeira vez que vejo uma notícia sobre a seleção sem comentários de ódio, mano. Após o término da entrevista, Kim Dong-gu e Lee Yong verificaram as reações em tempo real em seus telefones, rindo. Normalmente, qualquer notícia relacionada à seleção nacional era inundada de comentários de ódio. Mas hoje a declaração e a conquista da 14ª onda desviaram todas as atenções. Sim, graças a Ji-han. Ele consumiu toda a atenção. Obrigado, cara. É apenas algo óbvio. 3-0? Sim. Seriamente, os russos são furiosos e insanos. Eles vêm atacando com os olhos virados, balançando machados. Então vamos derrubá-los. Seong Ji-han respondeu como se fosse uma questão simples. Uau, ele está falando sério. É como assistir Sejin, não? O rei da espada daquela época. Quando o rei da espada, Yoon Se-jin, estava na seleção nacional, ele teve uma atitude semelhante. Aquele, apenas derrote-o. Sempre que Kim Dong-gu estava preocupado em como derrotar a oposição, o rei da espada ignorava isso facilmente. Agora, o comportamento de Seong Ji-han refletia isso. Olhando para ele, ele parece ainda mais forte que o rei da espada. O rei da espada, Yoon Se-jin, não era tão poderoso durante seus dias de ouro. Preciso me aproximar dele rapidamente. Felizmente, ele parecia mais acessível do que o esperado. Kim Dong-gu decidiu que precisava promover um vínculo mais próximo com ele. Ji-han, os Warriors organizaram uma pequena festa de boas-vindas para você. Que tal, você pode se juntar a nós para uma bebida esta noite? Olhando maliciosamente em volta, ele sussurrou para Sang Ji-han. Também convidamos algumas celebridades e locutores. Os principais ídolos também. Todos ajustaram seus horários porque queriam ver você. Kim Dong-gu o convidou para uma festa pré-planejada.